Bom dia a todos. Meu nome é Nelson Prata e sou engenheiro de trânsito, transporte, segurança de trânsito especializado, com atuação há mais de 40 anos, né? Tendo sido chefe da engenharia metropolitana do Detran e um dos organizadores da Secretaria de Estado de Transportes, da Metrobel, tendo atuado como conselheiro do Grupo de Trabalho Interministerial para a Segurança de Trânsito, que elaborou o anteprojeto da Constituinte no tocante à questão de transporte e trânsito no país. Atuei como consultor legislativo durante muito tempo na Assembleia Legislativa, exatamente quando da redemocratização do país, para organizar na Assembleia Legislativa o setor de trânsito e transporte. Estou aqui hoje, né, querendo cumprir aqui um pedido que me foi feito pelo Euro, né, aí de Uberlândia, né, e aproveitar a oportunidade desse vídeo para falar para todo o estado de Minas Gerais. Na verdade, eu sou o autor do livro Táxi versus Uber, o livro pioneiro no mundo, né, que abordou esse conflito, né, sobre a ótica do binômio trânsito e transporte, né, porque em 2014, né, a Uber foi criada nos Estados Unidos em 2009, e em 2014 ela invadiu o Brasil pela porta dos fundos da legalidade pátria, né, usurpando a função pública do táxi, né, e criando esse serviço privado de transporte que é uma anomalia, na verdade uma aberração técnica, né. Nós, engenheiros de trânsito, é que criamos todos os modais de transportes, né, ônibus, metrô, transporte de carga, urbano e extra-urbano, inclusive o táxi. E o táxi tem um papel fundamental como elemento de equilíbrio da matriz de transporte urbana. E o deslocamento do táxi por esse serviço privado, por essa aberração privada, acabou por deslocar o táxi, né, e criar esse desequilíbrio que nós hoje verificamos na matriz de transporte urbana, com falência de empresas de ônibus, né, com o sucateamento do táxi, e pior ainda, o sucateamento da própria frota de veículos privados, né, acionados por essas plataformas, né, iniciadas pela Uber lá em 2014, como eu já disse, né. Então foi criado um processo de propagação de erros e equívocos legais que culminou na Lei 13.640 de 2018, que acabou por, entre aspas, né, legitimar ou legalizar esse serviço privado no país, mas está sendo executado de maneira completamente irregular, de maneira ilegal, né? E da mesma maneira que foi criado um processo de desequilíbrio da matriz de transporte, de disrupção da ordem urbana, da governança urbana, nós temos que criar um processo inverso, né? Um processo positivo de restauração da ordem, né, através do poder legislativo, né? E, a meu ver, poder legislativo estadual e municipais, né, e dos municípios, né, estaduais e municipais, já que o Congresso Nacional se debruçou sobre esse problema, editando a Lei 13.640 e delegando, né, e mandando para os municípios, aliás, como não poderia deixar de ser, porque o município tem a competência, sempre teve a competência de regulamentar o transporte, né, urbano, tá certo? Então a bola da vez está hoje com o município e com os estados, já que os estados eles têm a incumbência pelo artigo 25 da Constituição Federal de tratar dos problemas comuns da região metropolitana, caso aí de Uberlândia, de Juiz de Fora, de Governador Valadares, tá certo? De todos os aglomerados urbanos, né, nas regiões metropolitanas, dos aglomerados urbanos. A maneira mais fácil de fazer isso, já que hoje os táxis, né, os taxistas estão sofrendo, né, as consequências negativas da perda de passageiros, né, apesar da retomada que está se verificando, nós estamos convictos que esse processo de restauração só poderá ser feito através da agregação da estrutura dos parlamentos à luta dos taxistas. E, nesse sentido, nós estamos apoiando a candidatura a deputado estadual do Wagner Oliveira, né, 33110, que é
um dos primeiros parceiros do mundo, né, do país e do mundo, que levaram a Uber, né, as barras da lei da justiça, no sentido de que ela, pelo menos, cumprisse com os direitos trabalhistas dos parceiros. E ele, então, foi o primeiro parceiro a se desligar da Uber, né? E abriu um processo contra a Uber. E vem lutando há mais de 5 anos, né? É autor também de um livro chamado Minha Luta contra a Uber, né? Tem um canal e tem grupos de WhatsApp, onde ele combate veementemente essa aberração, né? E também pugnando pela conquista de direitos dos parceiros aí, né? No nosso papel aqui de engenheiro de trânsito, nós achamos que isso é até um direito realmente que foi usurpado, já que eles trabalham num regime de escravidão, de neo-escravidão, mas que não resolverá o problema matricial do transporte, né? Então o problema é muito mais complexo e através do Parlamento Mineiro nós conseguiremos restaurar isso aí, né? Então estamos fazendo aqui a apresentação do Wagner, né? Temos uma solução já elaborada aí, encadernada, uma solução para esse conflito, né? Táxi versus Uber, com todo o processo de propagação de erros das leis que existem, existe solução para esse problema, solução completa, né? Mas como se trata de um problema multidisciplinar, complexo, né? Terá que ser criado um processo parlamentar, né? Para que nós revertamos esse quadro. E, ao mesmo tempo, né, a candidatura do Wagner servirá como plataforma de lançamento de candidaturas de vereadores taxistas puro sangue no estado inteiro, já que no Brasil o táxi tem mais de 100 anos, né, e até hoje nós não conseguimos eleger um representante sequer. E é importantíssimo que o setor de transporte como um todo, já que o problema extravasou e está atingindo toda a matriz de transporte, vide aí a falência das empresas concessionárias de ônibus, né? Então se transformou num problema do setor de transporte. Então, por isso, como engenheiro, como técnico, nós fazemos parte do grupo do Wagner, no sentido de criar um processo e um círculo virtuoso, né? Substituindo esse círculo vicioso inaugurado pela Uber no Brasil. E pedindo o apoio dos senhores, né? O nome dele é 33110 e será candidato a deputado estadual. Com o voto dos taxistas, será uma cadeira conquistada pelo táxi na Assembleia Legislativa. Era isso que eu tinha a dizer aos senhores. Muito obrigado.